A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, mal chegou a Osaka, no Japão, onde vai participar da reunião do G20 na sexta-feira e no sábado. O presidente Jair Bolsonaro já produziu duas declarações que produziram alguma repercussão. A primeira delas, uma resposta à chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que na véspera havia declarado que quer ter uma conversa muito séria com o presidente do Brasil em torno do desmatamento da Amazônia, considerando que a Alemanha e a Noruega financiam um fundo Amazônia. E na visão destes dois países europeus, o Brasil não está dando a devida atenção às questões ecológicas, às questões de preservação da Amazônia. A outra declaração já diz respeito à guerra comercial que envolve China e Estados Unidos, e o presidente Jair Bolsonaro, ao desembarcar em Osaka, no Japão, diz que o Brasil não tomará partido nesta guerra comercial porque deseja se beneficiar de ambos os países. E sobre isso conversamos agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, que é professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Boa tarde, meu querido amigo Antônio Marcelo Jackson, como é que está você? É sempre um prazer atendê-lo e aos ouvintes da Rádio Sputnik, Arnaldo. Meu caro Antônio Marcelo, primeira declaração do presidente reagindo à investida, digamos assim, da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, de que ter uma conversa muito séria, em linguagem popular, papo reto entre Angela Merkel e Bolsonaro. Como é que você vê isto? Vamos incluir do Emmanuel Macron também, presidente da França, que também fez uma declaração parecida. Reiterando o que já havia dito em ocasião anterior. Isso, mas só que ele repetiu essa declaração agora, há poucas horas atrás, e colocando também essa questão. Bom, vamos entender, e curiosamente, você falou de uma introdução longa, mas na verdade os dois assuntos estão interligados, Arnaldo. E aí eu peço a paciência e a compreensão dos ouvintes da Rádio Sputnik. Quando nós falamos de economia no mundo contemporâneo, de uma certa quantidade de anos para cá, nós estamos pensando a partir de dois pilares fundamentais. A produção econômica, que pode ser uma produção de bens e serviços, tá? Ou seja, pode ser tanto uma produção industrial quanto uma produção de serviços, sistema bancário, etc. Ou então você ter um grande mercado consumidor. Melhor ainda quando o seu país tem as duas coisas. Ele tanto é um produtor de bens e serviços, quanto é um grande consumidor também de bens e serviços, porque tem um grande mercado consumidor. E aí é um problema aqui no Brasil que, nesse sentido, há poucos anos atrás, nós chegamos a ameaçar, chegamos a tangenciar isso. Particularmente foi o segundo governo Lula. Quer dizer, nós chegamos a ocupar a colocação de sexta economia do mundo, ultrapassando inclusive a Inglaterra na época, sexta ou quinta economia, e o nosso mercado consumidor tinha se expandido, né? Só que uma sucessão de problemas que apareceram depois, voltamos a ser simplesmente um exportador de commodities, né? Petróleo, minérios, etc. E o nosso mercado consumidor definhou. Ora, o que isso tem a ver com a pergunta feita por você, Arnaldo? E aí, por isso que eu pedi a paciência aos ouvintes da Rádio Sputnik. Ora, quando você tem uma situação de fragilidade econômica, você deixa de ser o que as relações internacionais chamam de player, né? Jogador no mercado. E aí você tem que se sujeitar às condições que o mercado apresenta. E que condições são essas? Ora, se eu tenho a Alemanha e a Noruega, exemplos citados por você, Arnaldo, e nós poderíamos estender isso em vários outros locais, outros países, que exigem do Brasil uma certa postura em relação ao meio ambiente, tá? E vinculam essa postura à compra de bens e serviços do Brasil ou de commodities brasileiras, tá? Ora, eu sinto muito, tá? Você, infelizmente, tem que engolir isso a seco, porque você não tem como barganhar. Esse é o grande problema, tá? Quer dizer, na medida em que o Brasil, ele por diversas razões, ele perdeu essa condição de player mundial, ele não tem condições de barganhar, tá? E aí é uma questão que também poderíamos pensar nesse sentido, por exemplo, qual é o projeto econômico do governo de Jair Bolsonaro, coisa que até aqui não foi apresentado nesses 6 meses. Então, nós estamos num buraco econômico, a previsão caiu pela 17ª vez do PIB brasileiro, há uma previsão de crescimento de 0,8% para esse ano, ou seja,
o mercado consumidor caindo cada vez mais, a produção econômica caindo cada vez mais, os preços das commodities lá embaixo, ao contrário do que aconteceu alguns anos atrás, tá? E aí você chega numa hora dessa e fala o seguinte, olha, se existe um interesse do mercado exterior nos nossos produtos, esse interesse passa pela questão ambiental. E aí eu falo, eu não dou a menor importância para a questão ambiental. Se você fala isso, você quer perder mercado. Então, repare, Arnaldo e todos os ouvintes da rádio, as coisas estão vinculadas. Eu só posso falar, vamos falar na linguagem popular, né? Eu só posso falar grosso se eu tiver condições de pegar o mundo. Se eu não tenho essa condição, por exemplo, o Brasil, em alguns anos atrás, ele era uma liderança nessa discussão ambiental. E foi no governo Temer que o Brasil perdeu isso, ele abriu mão. Aliás, foi até na reunião do G20 em Hangzhou, na cidade na China, em que, naquele momento, o Michel Temer representava o Brasil, deveria ter mantido a liderança nesse aspecto, e o Brasil abriu mão. Tá? Isso foi, claro, consciente. A presença do Brasil naquela reunião, apenas citando e lembrando, ficou marcada apenas quando o Michel Temer entrou numa loja e comprou um par de sapatos, chineses, evidentemente, né? E agora, quer dizer, e já pela tradição, na posição que sempre teve nesses 6 meses de governo, Jair Bolsonaro demonstra que não tem a menor preocupação com o meio ambiente. Ora, se você tem até, vamos analisar friamente, você tem todo o direito de não dar a menor bola para o meio ambiente. Apenas não esqueça que os players do mundo, os jogadores do mundo, aqueles que realmente jogam as cartas na economia mundial, esses países, até por pressão de suas sociedades, aí abro um parêntese rápido, a fala de Angela Merkel foi no parlamento alemão perante a protestos de deputados de outros partidos, não nos esqueçamos disso, há uma cobrança em cima dela em relação a isso. Então é lógico que ela também não quer perder o controle político do país, que já tem há muitos anos. Ora, então o que ela faz? Eu fecho parênteses. Ela sabe que a Alemanha é um jogador do mercado mundial. A Alemanha é o caixa forte da União Europeia. Então ela simplesmente diz, olha, existe uma exigência, sim, em relação ao meio ambiente. E se o Brasil não cumprir, a Alemanha perde interesse no mercado brasileiro. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Uma questão da segunda pergunta, quando você fala a respeito da guerra comercial da China com os Estados Unidos, é interessante porque aí, curiosamente, tá? Até por essa fraqueza da economia brasileira atual, a melhor posição é, sem dúvida, não tomar partido. E aí, pela primeira vez, Jair Bolsonaro falou alguma coisa coerente enquanto presidente da República. Até porque, vamos lembrar, até pouco tempo atrás, ele falava um alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Isso é uma burrice, isso sem precedente, né? Quando chega agora, ele fala, não vou tomar partido, ora, de novo, a economia brasileira não tem condições de discutir com ninguém nesse momento. Segundo, você está falando de 2 países que têm as 2 economias mais fortes do mundo atualmente, com os 2 maiores mercados consumidores. China, então, despontando e atropelando os Estados Unidos, é só uma questão de tempo, né? Ora, então você não pode se meter nessa briga mesmo, até pela sua fragilidade econômica. Então, de fato, surpreendentemente, pela primeira vez eu concordo com o Jair Bolsonaro. Nesse aspecto, a decisão dele é correta. Houve sensatez por parte do presidente da República ao adotar essa posição. Nesse caso, sim. Eu já vi alguns analistas dizerem o seguinte: o presidente tem que tomar o partido do Brasil. Qual é o partido do Brasil que ele tem que adotar? Manter o relacionamento o mais aberto possível com o máximo de nações, porque é justamente esse fato que você aponta, a economia do Brasil em frangalhos como está, ela precisa se recompor. Como é que ela vai se recompor? Chamando gente de fora. Exatamente. Até porque você tem uma quantidade enorme de investimentos chineses aqui no Brasil. Então aquela fala anterior dele de um alinhamento incondicional ao lado dos Estados Unidos, não foi imbecilidade, sejamos sinceros, tá? Não pode falar isso, com a quantidade de dinheiro chinês enterrado aqui no Brasil, tá? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, de novo, você tem 2 players no mundo discutindo. Você não vai... E aí voltamos àquela linguagem popular, né? Em briga de cachorro grande a gente não se mete. É verdade. É verdade, ainda mais o tamanho desses 2 cachorros, né? Sem recordistas mundiais. Você tá falando de 2 Rottweilers, né? Muito irritados. Então, quer dizer... Não, e outra, tá, por um mero acaso, aí vai, por favor, não se trata de uma propaganda,
mas eu desenvolvo um projeto na Universidade Federal de Ouro Preto, onde existem debates sobre diversos assuntos, e o último debate foi exatamente a guerra comercial China e Estados Unidos. E eu tenho contatos lá na China, né, professores brasileiros que atuam na China. E a China está levando muito a sério essa guerra comercial, né? Basta dizer, e aí vale para o ouvinte da Rádio Sputnik, que é lógico, você, Arnaldo, e toda a equipe da rádio sabe até muito mais do que eu nesse aspecto, é que o governo chinês está preparando até ideologicamente a população. Em que sentido? Olha, se acontecer de fato existirem sanções econômicas, passaremos por privações. E a população deve estar preparada para isso. Por favor, é esse o discurso do governo chinês nesse momento. Então essa guerra comercial não é uma guerra de palavras. Se o Trump desejava fazer uma guerra de palavras, ele esqueceu de combinar com os chineses que levaram a sério. Então, de fato, o Brasil não pode se meter nessa confusão. É verdade. Bom, Antônio Marcelo Jackson, eu vou aproveitar a sua presença hoje no programa para pedir o seu comentário para uma pesquisa sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, divulgada nesta quinta-feira, 27 de junho, pela Confederação Nacional da Indústria, uma pesquisa encomendada pela CNI, realizada pelo IBOP. Deu empate. 32% dos entrevistados consideram o governo de Jair Bolsonaro ótimo, bom. 32% consideram regular, 32% consideram ruim ou péssimo e 3% não souberam ou não quiseram responder. Empatou. A avaliação do presidente está dividida. Mas vamos pensar, Arnaldo, que esse presidente em questão tem 6 meses de governo. Conforme todo mundo sabe e afirma, né? Todo mundo sabe no sentido de afirmar, porque de fato é algo comum a todos os governos. Existem os primeiros 6 meses, 10 meses de governo, como que o presidente vive em lua de mel. E efetivamente o Jair Bolsonaro não teve lua de mel. Não. Seja por uma série de absurdos cometidos, tá? Agora mesmo esse escândalo, né, das drogas no avião da comitiva presidencial é um escândalo internacional. E a fala do ministro que deveria cuidar da segurança é mais absurda ainda. Foi falta de sorte de pegarem o sujeito. Ora, por favor, né? Então esse tipo de coisa vai minando, né? É lógico que a pesquisa foi feita antes disso. Mas repare que são atitudes muito amadoras, né? É assustador. O que mais assusta no governo é chegar, né, com 6 meses de governo, conforme acabei de dizer há poucos minutos atrás, e afirmar a você, ou como afirmaria qualquer um, que pela primeira vez eu concordei com uma postura do presidente da República, sabe? Porque é muito complicado isso. Quer dizer, a gente não espera dizer isso de qualquer presidente, independentemente se você goste dele ou não. Afinal de contas, você vive no Brasil e torce para que o Brasil dê certo. Agora, na medida em que você vê atitudes amadoras, quer dizer, essa popularidade de Bolsonaro está na faixa do bom ou ótimo em 32%, é muito baixa. Para 6 meses de governo, olha, eu não sei como é que ele termina o primeiro ano. É verdade. Com toda sinceridade. Ratificando sua informação, a pesquisa foi feita entre os dias 20 e 23 de junho, entre quinta-feira da semana passada e domingo. E ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios. Supomos nós que em 126 municípios de várias partes do país. Geralmente sim. É isso. Meu amigo Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo. Em breve queremos ter a alegria de novamente contar com você, suas abalizadíssimas opiniões aqui em nosso programa. Muito obrigado, Arnaldo. É sempre um prazer atendê-los, a você e a todos os ouvintes da rádio. Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, comentando as primeiras declarações do presidente Jair Bolsonaro em Osaka, no Japão, onde vai participar na sexta-feira e no sábado da reunião do G20. Entre as declarações prestadas e que foram alvos do comentário do professor Antônio Marcelo Jackson, está a resposta do presidente à observação da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, de que deseja ter uma conversa muito séria com o presidente brasileiro em torno das questões que dizem respeito a inobservâncias ambientais no Brasil e também a posição do Brasil em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China.